Essa semana eu ouvi e percebi que coisas muito ruins estão acontecendo no meio ambiente, de uma forma geral, no Brasil e no mundo. E eu vi que talvez estejamos numa crise ambiental, moral e financeira, e talvez seja uma crise permanente. Talvez a minha geração vai viver nessa crise. E o que a gente faz em cenários de crise? Bom, durante a emergência sanitária Covid-19, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que a crise é um momento de crescimento, mas também é um momento da gente se proteger. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui 4 achados que fazem muito sentido para mim, para viver, trabalhar e existir durante crises. E bom, durante a pandemia de 2019, nós fomos orientados a consumir menos notícias ultraprocessadas, porque essas notícias nos levariam para a ansiedade, uma ansiedade paralisante. Porque naquele momento, nós não tínhamos nenhuma perspectiva de futuro. E tudo que era memória sobre o passado nos levava para perspectivas e lembranças desastrosas. Outras crises que houveram no passado só evocava morte, só evocava dor, só evocava destruição total. Era muito recorrente nós nos lembrarmos da peste negra, lembrarmos da revolta da vacina e entre outros cenários históricos onde a população se desesperou, onde a população entrou em colapso e que parecia muito, não é mesmo, com o cenário da Covid-2019. Então, uma das orientações era para manter a saúde da mente, o consumo em menor quantidade de notícias ultraprocessadas. E aí essas notícias ultraprocessadas são aquelas notícias que não lhe chamam, não lhe convocam para reflexão. São aquelas pílulas de talvez um conhecimento genérico que você só precisa engolir, sem questionar. Você só consome. Essas notícias ultraprocessadas são um produto. E vale a pena lembrar que hoje nós vivemos numa sociedade que levou ao extremo a polarização entre o que tem valor e o que tem preço. E as notícias ultraprocessadas têm um preço e são um produto. Em cenários de crise, eu gosto muito da ideia de consumir menos essas notícias ultraprocessadas. Mas se a gente não consome notícia, o que a gente deve consumir? A gente deve consumir, a gente deve, na verdade, se tornar pensadores ao invés de consumidores. Em cenários de crise, a gente precisa voltar a estudar de verdade os fundamentos. Não é vídeo rápido, não é texto fácil, mas estudar verdadeiramente, voltando aos fundamentos. Talvez o estudo nos dê uma segurança de projeção de futuro, mas eu acredito que é muito mais uma segurança de capacidade analítica do passado. Então vamos estudar ao invés de nos ater ao consumo excessivo de notícias. E para começar essa conversa, para a gente ter uma leitura em comum, eu indico o livro do Érico Veríssimo, Gato Preto no Campo de Neve. Eu li só a sinopse, me interessei muito por esse livro, eu indico a leitura para vocês, para a gente ter uma base em comum para a gente dialogar nos próximos vídeos. A sinopse diz que ele fez uma viagem aos Estados Unidos, a América do Norte, em 1941, e que ali ele narrou toda essa viagem. Então ele viu aquela sociedade. E aí a gente vai ter um autor brasileiríssimo narrando isso, vendo isso, e também vai ver as discrepâncias sociais. E ao final do livro, ao final dessa sinopse que eu pude ler, eles dizem que a palavra de ordem é esperança. E aí a gente chega no segundo tópico desse vídeo, que é esperança. Em cenários de crise, nós precisamos manter protegidas a nossa esperança. Essa semana eu fui bombardeada com o desesperançamento. E eu vi como que isso afeta a nossa alma. Isso desce para o nosso coração, chega à nossa alma e nos desestrutura. Nos faz questionar o que nós estamos fazendo.
se estamos trabalhando o suficiente, se vamos vencer, se vamos perder. E aí eu entendi que quem está trabalhando para a luz precisa ter a sua esperança protegida. Então protejam-se, proteja a esperança de vocês. E de qual esperança eu estou falando? Eu estou falando daquela esperança do verbo esperançar, que o nosso professor, um grande professor brasileiro, Paulo Freire, já disse, ou que um grande mestre chamado Jesus Cristo já falou. E aí eu vejo que ele diz isso quando ele nos convoca a ser sal e luz. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Se você tem esperança, você pode ser o sal, você pode ser a luz do mundo. Isso é muito bom, isso é muito potente. Eu acredito que nós já chegamos no tópico 3, e o tópico 3 seria: mantenha-se acordado. Eu vou contar uma história para vocês, de 2 outras histórias que eu ouvi e eu compilei nessa que faz muito sentido. Era uma vez um mestre e um discípulo. O mestre e o discípulo, eles tinham uma relação de treinamento. Esse mestre estava treinando o seu discípulo para algo muito grande. E o mestre aplicou essa prova a ele. Ele disse: durma esta noite do lado de fora desta casa e aí sim você poderá ser considerado graduado no que eu lhe ensino. A grande questão é que havia um campo de neve do lado de fora da casa desse mestre. Esse discípulo permaneceu ali naquele campo de neve e começou a fazer exercícios de força de respiração para que ele se aquecesse. E assim foi. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até que esse discípulo estava estafado, cansadíssimo, e pensou: por que não dormir um pouco? Por que não cochilar um pouquinho aqui nesse campo de neve? E assim ele fez, e assim ele pereceu. Moral da história? Não podemos dormir neste campo de neve. Uma das coisas é mantenha-se em alerta. Mantenha a sua candeia com luz, com azeite. Mantenha-se salgando, temperando os lugares aonde você vai. Então mantenha-se acordado, não durma. Estamos num campo de neve. Por fim, eu agradeço a presença de vocês e finalizo com o nosso 4º tópico, que é: nós somos trabalhadores de Deus. E isso resolve muita coisa. Lembra que eu disse que estamos numa sociedade onde levou ao extremo o que tem preço e o que tem valor? E muitas vezes tudo vai ter um preço e nada vai ter valor. O nosso valor é ser os trabalhadores de Deus. E isso nos dá uma autonomia porque nós estamos sendo regidos por um outro mestre, por um outro patrão. Devemos ter sede, devemos ter fome de justiça. Por isso que nós somos trabalhadores de Deus, porque Ele é justo. Temos um propósito claro, claríssimo. Estamos trabalhando para Deus. Aonde, com o que, como e quando Ele quiser. Isso vai fazer muito sentido para quem já ouviu a voz de Deus, para quem conhece Deus. É muito, muito bom ter vocês aqui comigo. Esse vídeo é um vídeo de filosofia do canal. É o que nos estrutura, porque aí a gente pode ter também vídeos de disciplinas, vídeos de a nossa extensão no mundo, mas também é importante ter um vídeo de filosofia para a gente falar no que a gente acredita, o que a gente está vendo desse lado de cá, tá bom? Então esse vídeo é um vídeo de filosofia, vez ou outra nós vamos trazer esses vídeos quando necessários aqui pro canal. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, se você tem questões, me deixe saber nos comentários. E também vamos dialogar sobre se você tem uma dúvida ou questão no que se refere à educação ambiental, no que se refere a plantinhas. Eu amo conhecer o quintal de vocês, eu adoro quando vocês me dão os feedbacks. Eu acho que é muito necessário eu trazer um vídeo de respostas de todos os comentários que nós recebemos no mês passado e esse mês também, tá bom? Eu tô vendo tudo. Eu gosto muito, muito dessa comunidade que nós criamos aqui no canal Floresta Mundo, de verdade. É muito bom ter vocês aqui comigo. Fiquem com Deus. Que Deus toque no coração de todos vocês. Tchau, tchau.
Até o próximo vídeo.